Fala, galera! Vamos com mais um termo aí para análise sintática, tá bom? Adjunto adverbial, um termo acessório, tá? Que afinal de contas, nós colocamos o adjunto adverbial somente para deixar uma informação mais específica, melhor trabalhada, tá? Mas não é um termo obrigatório para análise sintática, né? Para ocorrer uma oração. Obrigatórios teríamos sujeito, teríamos predicado, integrantes, objetos, complementos. Já os adjuntos são termos acessórios, tá? No caso do adjunto adverbial, ele pode acrescentar circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, tá? Geralmente, para adjetivo e advérbio, ele acrescenta intensidade, tá? Mas para o verbo, enfim, para toda a construção, ele pode colocar N situações, ok? Então vamos ver algumas. Eles podem expressar então uma ideia de lugar, como eu coloquei aqui, cheguei ao Ateneu cheio de esperanças. Então, cheguei aonde, né? Esse ao Ateneu vai me mostrar o lugar de onde se faz a ação. Um dia você ainda me dará razão. Esse um dia marca tempo para toda a construção, tá? Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo, tá? Observem que essas estruturas são até feitas, né, construídas por outras classes gramaticais. No caso de ao Ateneu, eu tenho a preposição a mais o artigo o, mais o substantivo próprio Ateneu. Um dia eu tenho o artigo indefinido mais o substantivo dia. Mas essa estrutura, no seu conjunto, me passa uma ideia de tempo, a de cima me passa uma ideia de lugar, portanto, adjunto adverbial, ok? Não será aqui necessariamente um advérbio, tá? Mas todo advérbio é um adjunto adverbial, como a gente encontra aqui, tá? Encontro-me muito cansado. Esse muito intensifica o adjetivo cansado. Então, é um adjunto, é um advérbio de intensidade na classificação morfológica, e dentro da análise sintática a gente classifica como um adjunto adverbial de intensidade, ok? Negação, não estou entendendo essa situação, então eu tenho aqui o advérbio não, portanto, um adjunto adverbial, tá? De afirmação, sintaxe, sem dúvida, é muito divertida, tá? Então, essa construção, sem dúvida, preposição mais substantivo, essa construção me traz uma afirmação, portanto, é um adjunto adverbial de afirmação. Dúvida, talvez viajaremos amanhã, né? Então, esse talvez, por exemplo, já me traz essa ideia de dúvida, ok? Outros, modo, estudamos exaustivamente para a prova ou estudamos a exaustão para a prova, é a forma como nós estudamos. Vamos viajar de trem, de carro, de avião, enfim, o meio de transporte é um adjunto adverbial de meio, tá? Companhia, Irene irá ao cinema com Alfredo, né? Então, Alfredo fará companhia a Irene. Então, com Alfredo, preposição mais substantivo, com Alfredo aqui, adjunto adverbial de companhia. Finalidade, quer dizer o fim, o objetivo de algo. Então, eu estou me preparando, mas qual é a minha finalidade? Para a prova, para um exame, certo? Causa, Cruz de Souza morreu de tuberculose. Então, por que morreu? Porque tinha tuberculose. Então, esse de tuberculose traz uma causa para morrer. Instrumento é com o que eu vou realizar alguma coisa, né? Então, responda à prova a caneta. A caneta aqui é o adjunto adverbial de instrumento, é aquilo que eu vou utilizar para realizar a prova. Assunto, vamos falar sobre simbolismo, vamos falar de simbolismo, né? Então, eu tenho aqui uma construção trazendo qual será o assunto, certo? Então, o que que fica claro para gente? Todo advérbio será um adjunto adverbial na sintaxe, como eu tenho ali em exaustivamente, um advérbio de modo, então na sintaxe é um adjunto adverbial de modo. Porém, nem todo adjunto adverbial será um advérbio. A gente percebe aqui nos outros casos, né? A preposição auxiliando, a preposição de, preposição a, preposição sobre. Então, a preposição auxiliando a passar uma ideia que seria do adjunto adverbial. Mas todos são aqui acessórios,
ok? Uma confusão que geralmente se faz, tá, é classificar o adjunto adverbial de modo como um predicativo ou vice-versa, tá? Como que a gente vai distinguir então essas duas funções? Primeiro que o adjunto adverbial, como acontece com o próprio advérbio, ele é invariável. Então ele não vai mudar em gênero, ele não vai mudar em número, certo? Já o predicativo, ele tem que concordar com aquilo a que ele se refere. Se for um predicativo do sujeito, ele tem que concordar em gênero e número com o sujeito. Se for um predicativo do objeto, também tem que concordar em gênero e número com esse objeto. Então vamos lá, situações, ó. Entrei apressadamente na sala, é um adjunto adverbial de modo. Entrei apressado ou entrei apressada na sala. Eu tenho um adjetivo aqui e o adjetivo ele é variável, portanto eu posso apresentar uma mudança de gênero, tá? Ou então, observe que se eu mexer com a estrutura, por exemplo, no plural, né? O adjunto adverbial ele se mantém intacto. Então, entramos apressadamente na sala. Não existe entramos apressadamente na sala, né? Eu não posso variar em número. Mas, como eu pude variar o verbo, portanto, o sujeito elíptico, eu também vou variar aqui a característica que se refere a esse sujeito. Então, entramos apressados na sala ou entramos apressadas na sala, certo? Então, guardem essa distinção. O adjunto adverbial não varia, o predicativo sim. Beleza? Galera, espero aí que eu tenha ajudado. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só me falar, ok? Beijos!